Brant, que é uma figura que eu já encho o saco, acho que já faz uns 2 anos em relação ao Pix, sempre mandando sugestões. E eu quero parabenizar o Banco Central, que sempre escutou muito a visão das fintechs, tá? Então, isso é um ponto muito importante. E eu acho que isso ficou muito claro na reunião de ontem do Banco Central, até com o Campos Neto falando sobre isso, como é importante as fintechs entrarem no Pix para trazer competitividade e inclusão financeira. Então, obrigado, Brent, pode continuar. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Cumprimentar também o Túlio aí, e o Magrinho aí por estar conosco aqui nesse bate-papo. Deixa eu só fazer uma retificação aqui, Marcelo. Você não está há 2 anos me enchendo o saco, não, tá? Você está há 2 anos colaborando aí para a criação desse ecossistema, né? Não só você, como várias outras pessoas aí que ativamente estão contribuindo aí na nossa dinâmica de cocriação desse ambiente aí, bastante aberto e participativo, com diálogo extremamente aberto, vocês sabem bem disso aí. Bem, eu estou aí liderando a implantação do Pix, agora vai estar disponível em 16 de novembro desse ano, para todo mundo no Go Live amplo, né? A gente tem ali o Soft Opening antes. Estou também há quase 19 anos no Banco Central e desde o início na área de pagamentos, então toda a minha trajetória aí tratando desse tema bastante importante aí para o nosso país. Num primeiro momento ali, em 2001, 2002, o foco ainda eram pagamentos de maior valor, ali a gente ainda tinha uma questão relacionada a risco sistêmico e que motivou toda a reestruturação do nosso sistema de pagamentos brasileiro, com a implantação da TED, do próprio STR, né, do Sistema de Transferência de Reservas, que é um sistema de liquidação bruta em tempo real, que permitiu já, desde 2002, a gente ter um instrumento com uma velocidade bastante interessante aqui no nosso país, né, diferente do que a gente tinha em várias outras jurisdições da época, né, então a gente sempre olhando ali para implantar no nosso país o que há de mais moderno e avançado em termos de pagamento no mundo, né, e desde então a gente migrando cada vez mais para os pagamentos de varejo, para aquilo que realmente chega ali nas pessoas de uma forma geral. A partir de 2013, o Banco Central recebe ali o mandato legal para ser o regulador da parte de arranjos de pagamento, instituições de pagamento, então se intensifica a atuação do Banco Central a partir de 2013 nesse segmento específico de pagamentos de varejo. E nessa esteira aí do Banco Central como regulador, a gente finaliza aí esses últimos anos com essa iniciativa tão importante para o nosso país, da implantação de um ecossistema de pagamentos instantâneos do Pix, que vai coexistir aí com os vários outros instrumentos que a gente tem disponível, instrumentos eletrônicos que a gente tem disponível aí no nosso país, e dialoga também com várias outras iniciativas, com o próprio Open Bank. A gente está com bastante satisfação que a gente está aqui hoje para discutir e conversar sobre esse tema. Bom dia a todos, bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite. Obrigado, Brent. Acho que a gente pode começar falando sobre a visão de cada um em relação ao Pix. Acho que o Brent já falou um pouquinho sobre isso. Se quiser continuar, Felipe, sobre qual é a visão da Mastercard em relação ao Pix, uma visão mais ampla. Tá bom, eu vou partir daqui. Obrigado, Marcelo. Como é que a gente bandeira vê o Pix, né? Bom, acho que faz sentido a gente separar isso em dois ângulos, né? O primeiro deles sob a ótica dos usuários finais, das pessoas, né? Dos consumidores, dos tomadores desse serviço. O Pix ele é aí extremamente positivo no sentido de que ele vai ser mais uma alternativa de pagamento para as pessoas no Brasil. O Pix ele vem para unir, somar esforços aí ao trabalho que a gente faz ao redor do mundo todo de combater cada vez mais o uso do dinheiro de papel espécie. Por que a gente faz isso? Obviamente que o uso do dinheiro ele ainda é amplamente o maior, ele é tranquilamente aí o maior instrumento de pagamento no mundo inteiro e segue sendo aqui no Brasil também. Para vocês terem uma ideia, acho que no ano passado a gente virou
a gente virou um número em que o consumo das famílias no Brasil, 40% do consumo das famílias no Brasil, somente 40%, é feito por meio de instrumentos eletrônicos, ou seja, esse ano a gente deve virar 45% dessa porcentagem. Ou seja, a gente tem aí 55% a 60% ainda dos gastos das pessoas sendo feito em dinheiro, em papel espécie. Então o Pix ele vem para somar exatamente esse esforço, a gente ter cada vez mais o uso de instrumentos eletrônicos e disponibilizar cada vez mais o uso de alternativas de pagamentos eletrônicos para as pessoas. Esse é um mercado no Brasil que tem uma dinâmica muito, muito grande. A gente tem o Brasil como uma referência, como um mercado de meio de pagamento eletrônico, que é uma referência para o mundo todo, não só a indústria, mas inclusive a regulamentação que aconteceu no Brasil, como o Brant mencionou, o marco regulatório aí a partir de 2013, que dá exatamente a competência ao Banco Central para normatizar os instrumentos de pagamento e todos os participantes desse ecossistema. E o Pix ele vem exatamente somar, então, de novo, para ser aí mais uma alternativa de pagamento eletrônico para as pessoas e a gente, com isso, conseguir mover essa agenda de inclusão financeira, de eletronificação de pagamentos, de digitalização de pagamentos e de ter cada vez mais instrumentos novos para que as pessoas possam, na hora de fazer seu pagamento, decidir o que é mais conveniente para elas naquele momento e fazer uso daquele instrumento que as pessoas quiserem optar naquele momento. Acho que a segunda ótica é do ponto de vista da indústria de pagamento, né? O Pix ele vem para ser e para promover ainda mais essa competição que hoje já acontece no Brasil, né? Eu mencionei aqui inicialmente que o Brasil é referência, inclusive, em termos de competição na indústria de pagamento. O número de credenciadores e subcredenciadores que a gente tem em operação hoje aqui no Brasil é, sem sombra de dúvida, quando a gente olha para os nossos vizinhos, especialmente os nossos vizinhos aqui da América Latina, é, sem sombra de dúvida, uma referência, um objetivo a ser alcançado, que todo mundo olha para o Brasil nesse sentido. E o Pix ele vem ser uma infraestrutura que vai ser disponibilizada aí para a indústria de pagamentos também, mas mais uma infraestrutura para competir com as infraestruturas que estão aí hoje à disposição no mercado, né? Então, ele trazendo essa competição, ele está, de novo, movendo a indústria de pagamento. Por um lado, ele move, ele dá essa opção para os consumidores, porque os consumidores têm mais uma alternativa de pagamento. Por outro lado, ele está, de fato, incrementando ainda mais essa competição para a indústria de pagamento. E é isso que a tecnologia faz, né? A tecnologia ela tem um papel aí no mundo de pagamento nos últimos anos crucial. A gente está aqui hoje, inclusive, na Associação Brasileira das Fintechs, exatamente tendo essa discussão, porque hoje as empresas de tecnologia elas mudaram o paradigma de como as pessoas podem fazer seu pagamento. Elas trazem mais conveniência, elas trazem uma experiência de usuário mais positiva, elas trazem mais segurança. E o Pix ele vem exatamente na esteira disso. Então, o que eu acho que é importante colocar sobre o Pix do nosso lado é que, primeiro, o Pix ele traz, então, essa alternativa, mais uma alternativa de pagamento para o consumidor. Então, as pessoas vão ali, na hora de fazer sua compra, ter a opção de continuar pagando com dinheiro, pagando com cheque, pagando com débito, pagando com crédito, com pré-pago, ou com Pix, ou com boleto, enfim. E ele move a indústria para um novo momento de competição aí no mercado, né? Certamente a indústria de pagamento ela vai ter que buscar novas modelagens, ela vai ter que buscar novas conveniências para os usuários finais para competir com essa nova tecnologia, com essa nova alternativa do que o Pix traz para todo mundo. O mais importante disso tudo é, obviamente, que a gente coloque o consumidor no centro disso, né? As pessoas, os usuários finais no centro disso, para que elas possam escolher qual que é o meio de pagamento mais conveniente para cada momento que elas vão ter que fazer um pagamento, para cada momento que elas vão ter que fazer uma transferência de algum recurso de um lado para outro lado. E que todos possam aí competir, obviamente, num ambiente saudável e que tenha, promova a inovação e uma melhor experiência para todo mundo. Felipe, acho que tem 2 pontos que você falou que eu acho que são bem importantes. Em relação à experiência do usuário, né? Acho que Fintech traz isso. A Fintech está mais focada na experiência do usuário, de um nicho específico, e que o Pix vai conversar com outros meios de pagamento, né? Que surgiu o Pix, os outros meios de pagamento vão sumir. Ainda vão existir, vão coexistir, só cada um vai ter o seu público específico. Eu até acabo falando que minha mãe provavelmente vai continuar pagando com cheque, ou meu avô não vai conseguir pagar com Pix, ele não consegue entrar no celular. Então, eu acho que cada meio de pagamento é para um tipo de público específico. Claro que as novas gerações estão já usando o celular mais
é um fluxo mais normal. Eu não sei assinar um cheque. Provavelmente a nova geração não vai nem saber o que é dinheiro físico. Então, pelo menos essa é a minha esperança. E quando você falou que o Pix é um novo mundo, né? É um novo ecossistema, eu acho que também, para mim, eu faço até uma comparação na minha cabeça quando surgiu o e-commerce, né? Lá no começo de 2000, que ficou muito mais fácil você empreender, né? Você não precisava ter uma loja física, contratar um lugar, você conseguia criar algo online. Eu acho que o Pix vem a mesma visão, só para o mundo de fintech e de pagamentos. Hoje, para você ter uma fintech, para você entrar no mundo de pagamentos, seu custo é muito alto. Custo e também a barreira regulatória até dos players, tá? Para eu conseguir receber e fazer TED, conseguir receber boleto, é um custo alto e também tem poucos players que oferecem isso, porque existe uma barreira ainda regulatória, né? Para eu conseguir entrar no STR, conseguir fazer TED. Eu acho que o Pix é como se fosse um movimento de e-commerce só para fintech. Vai ficar muito mais fácil você criar uma fintech e você conseguir receber e fazer pagamentos. Aí eu vou puxar o Túlio para continuar e trazer essa visão do Pix, uma visão da fintech. Tá, legal, gente. Você falou tudo aí, tanto o Magrinho quanto você, Marcelo, falaram uma coisa muito importante que, na visão de startup, a gente tem sempre a pergunta quando nós vamos criar um projeto, caminhar com um projeto. Qual problema nós estamos resolvendo, né? E o Pix vem resolver qual problema? O grande problema, não só no Brasil, mas no mundo, é a inclusão financeira de pessoas que a gente está dentro de uma bolha e a gente nem imagina o número de pessoas que não conseguem ter acesso ao sistema financeiro, né? O conceito, até pelo Bacen, de inclusão financeira, é permitir acesso às pessoas a fazerem pagamentos, ter acesso a crédito, né? Dentro de um sistema. E muita gente não consegue fazer isso, né? Então, hoje, pessoas mais simples não conseguem, por exemplo, documentação de endereço para abrir uma conta em banco, um sistema muito burocrático. Muitas pessoas, por não ter educação financeira, acabam sendo seduzidas por algumas opções de crédito e passam ficando endividadas, e aí o sistema financeiro passa a ser um vilão, além de e não ser um parceiro, né? Quando nós criamos a visão ali da InforCrypto em relação a criar, ajudar fintechs, né? Justamente nessa dor do Marcelo que falou, é muito caro você desenvolver uma plataforma de meios de pagamento. Além de tecnologia, exige um conhecimento muito grande da área, que às vezes pessoas ligadas ao sistema financeiro tradicional têm muita dificuldade ainda de entender, né? Eu vejo que o Pix ele é um caminho muito democrático para essa inclusão financeira. Por quê? Porque ele vai trazer uma usabilidade, uma experiência do usuário mais ampla do que nós temos hoje. Tá? Tendo uma visão de futuro, quando ontem o Campos Neto falou sobre monetização, né, uma preocupação com as tarifas ali, para as pessoas conseguirem enxergar uma monetização, eu vejo que um caminho muito grande que está se desenhando em relação ao Pix, primeiro, são as fintechs, elas, embora vão oferecer toda a estrutura de meio de pagamento, elas atuarem muito mais como facilitadores de pagamento. Então, vão poder promover interações entre marketplace e fazer com que a compra, a venda de produtos sejam muito mais amigáveis usando os meios eletrônicos. Outra coisa que se desenha, quando ontem também o pessoal da ANEEL, né, foi falar sobre a importância do pagamento da conta de luz. E ele falou assim, a conta de luz é um instrumento de inclusão, porque quando a pessoa paga a conta de luz, já está sendo praticamente feito um split ali para vários fornecedores do sistema de energia elétrica. E esse exemplo da ANEEL é um exemplo que a gente já vem dentro de um laboratório nosso desenhando, o que é uma câmara de compensação financeira. Então, acho que talvez, até uma discussão para ser provocada depois, dentro do próprio Bacen e do Pix, é que exista uma câmara de compensação financeira. Se eu tenho que pagar alguém e alguém tem que me pagar, que exista essa compensação financeira. Imagine isso sendo feito dentro do próprio Pix. Hoje, dentro da nossa plataforma, nós fazemos isso com a tecnologia, nós conseguimos reduzir, inclusive,
a parte de tributos das empresas, fazendo essa arquitetura de split. Agora, imagina isso dentro do próprio arranjo do Bacen. É uma coisa muito grande, né? O que nós vemos hoje, a dor das fintechs em relação ao Pix, tá? São algumas. Primeiro, muita fintech nova, muita gente que entrou no mercado há pouco tempo e tem pouco conhecimento do mercado. Então, elas ficam patinando muito. Outra coisa que acho que por o Banco Central mandar e por pílulas, né? Essa regulação e os prazos serem muito curtos, você não tem uma visão do projeto todo, então fica mais difícil você saber se aquele investimento vai dar retorno, se vai valer, se não vai e tudo mais. Embora eu tenha um pensamento sobre isso muito positivo, porque é a visão de startup, né? E eu acho que o Bacen adotou muito essa visão de startup. Não vou esperar ter o projeto todo pronto, definido, para eu lançar. Não, vamos construir juntos. Isso é muito massa, isso é muito bom. Eu acho que se a gente fosse esperar até o final para lançar algo, a gente não ia ter algo que a comunidade ajudou. Acho que isso é importante. Acho que o Banco Central está de parabéns de pegar isso e fazer como se fosse o MVP, né? Vamos soltando por partes, vamos evoluindo junto e vamos pegando sugestões. E eu acho que o Brent deve saber, até depois eu vou puxar ele, soube ouvir essas sugestões. Acho que desde do player grande até a gente com players menores, né? E o Campos Neto falou isso ontem. Ele reforçou que a importância das fintechs, né? Da essência ali do Pix das fintechs. Os bancos, as instituições financeiras, elas têm uma importância muito grande. Todos têm uma importância muito grande. Mas nesse papel de tornar o sistema financeiro mais inclusivo, as fintechs são realmente fundamentais. Elas não podem ficar fora desse processo, das discussões, dos debates, de forma alguma, né? E eu vejo que o Banco Central realmente está muito sensível em relação a isso, tá? Uma dor que nós estamos vivendo, por exemplo, hoje, nós poderíamos até ter feito um empenho para entrar com participante direto, mas estamos como indireto. E aí uma experiência que a gente vem trazendo em relação aos indiretos é o seguinte: os diretos, principalmente as próprias IFs, que podem fornecer soluções de participantes diretos para os indiretos, não estão preparados. Existe uma dúvida, inclusive, dentro delas, se oferece, se não oferece, como vai ser o modelo e tudo mais. Por exemplo, a questão das tarifas, tá? Embora o Banco Central, para a pessoa física, ele estaria gerando tarifas, os participantes diretos, eles estão cobrando pelas transações, tanto pessoa física e jurídica. E a variação dos valores vai de 15 centavos até 80 centavos. Então, eu fiz uma conta, nesse caso, de 80 centavos, tá? A tarifa por transação. Se a gente for incluir outros serviços de segurança e tudo mais, vai ficar quase o mesmo custo aí que hoje tem de uma TED. Então, são cuidados que eu acho que todos nós que estamos compondo o arranjo, criando e estruturando o arranjo, precisamos ter, para que o Pix não seja só usabilidade, mas ele seja também uma redução no valor das tarifas significativas. Os grandes bancos, muitos estão isentando tarifas aí, mas tendo receita de outros meios, coisas que as fintechs não têm condição de fazer isso. Tá? Túlio, eu acho que está muito parecido quando você lança um novo produto, né? Você não sabe exatamente a precificação, isso vai sendo testado pelo mercado e você vai sentindo o mercado. Eu acho que hoje os participantes diretos é isso, né? Eles estão sentindo o mercado para ver o que o mercado aceita como um valor de contratação e isso vai sendo alterado. Eu acho que eu vou puxar o Brent agora para falar um pouco mais sobre... Só colocar só o último ponto, Marcelo, rapidinho. O último ponto que eu acho assim, Túlio, eu puxo na parte de desafio e dores das fintechs. A gente puxa isso. Tá. Beleza. A gente puxa todos esses pontos lá dentro. Tranquilo. Eu vou puxar um pouco o Brent agora para falar um pouco da agenda do BC Hash. Então, como isso conversa com o Pix, né? Que todo mundo acha que o Pix surgiu do nada, né? A gente já sabe que não é que a gente... Isso começou com os grupos de trabalho em 2018, já é uma coisa que já existia anteriormente. E o Banco Central já estava tentando deixar para o mercado que surgisse um meio de pagamento mais inclusivo, né? Então, pode. Legal, Marcelo. Acho que é um ótimo começo aqui para o nosso bate-papo. Na verdade, isso não começa em 2018, né? Isso começa antes de 2018, com os posicionamentos públicos ali do Banco Central, a partir de 2014.
ali no próprio relatório de vigilância do sistema de pagamentos brasileiro, já sendo colocado como política pública, né, política do Banco Central, de que a gente estaria caminhando para a implantação de um ecossistema de pagamentos instantâneos no país. Isso, naturalmente, ele vem nesse contexto de preparar os agentes econômicos, né, de sinalizar para o mercado qual era o rumo que estava sendo dado ali pelo regulador, né? Obviamente que quem deu a devida atenção para esse direcionamento e começou a traçar suas estratégias e direcionar a partir dali saiu na frente, né? E quem talvez tenha tido mais resistência ou não tenha dado a devida credibilidade ali para o direcionamento que estava sendo dado, acabou tendo um tempo de reação um pouco menor. Mas desde 2014 a gente vem sinalizando publicamente essa nossa visão, essa nossa linha de trabalho. E, claro que antes disso a gente tem toda uma dinâmica de preparação, de estudo do tema, de identificação do que seriam, de fato, os nossos objetivos com esse projeto, né? E objetivos aqui, objetivos públicos de competição, de inclusão e etc. Isso liga com a nossa agenda BC-Hash, né? O projeto está dentro ali do pilar de competitividade, então necessariamente é um valor importante do surgimento desse novo meio de pagamento, já foi abordado também pelo Felipe na fala inicial dele, né? Ou seja, esse contexto de competitividade que traz benefício para todo mundo, né? Ou seja, a competitividade movimenta o mercado, movimenta a indústria, traz inovação, traz novos serviços agregados e isso, no final das contas, ele resulta em benefícios para toda a sociedade, né? Acho que isso é uma visão muito clara que a gente tem. A gente já vê toda a indústria se movimentando em direção a essa evolução, a essa inovação. Isso, por si só, já é um grande sucesso do Pix, a gente pode afirmar, mesmo ele não estando ainda em funcionamento, né? Eu poderia afirmar isso, colocar isso dessa forma. A gente tem, obviamente, também o pilar da inclusão financeira. A agenda BC-Hash está olhando muito para a inclusão financeira. E aqui acho que o Pix tem um papel, sim, muito significativo, muito relevante, apesar de não estar formalmente incluído neste pilar, mas ele dialoga muito com o pilar da inclusão financeira, né? Acho que o Túlio abordou bem isso aí. E aqui uma pequena explicação, um pequeno comentário aqui da minha parte. A inclusão financeira é algo mais amplo do que estritamente a realização de pagamentos. E o Pix está focado, obviamente, na realização de pagamentos. Mas a gente vê, e é algo que acontece mundialmente, como os pagamentos sendo a porta de entrada para essa inclusão financeira mais ampla, né? Ou seja, pagamentos acontecem diariamente de uma forma bastante intensa no cotidiano de cada um. Eu pego o crédito eventualmente uma vez ou outra, um mês, agora pagamento eu tenho que fazer todos os dias, tenho que comprar meu pão, tenho que comprar... tem que pagar alguém que prestou um serviço, tem que fazer uma compra no e-commerce, enfim. Pagamento é coisa corriqueira e cotidiana. Então, ele entra nesse cenário de ser uma porta de entrada para uma inclusão financeira mais ampla, né? Então, o Pix tem esse potencial muito grande de dar uma facilidade maior para esses agentes que ainda não estão incluídos financeiramente, né? E aí o Túlio também abordou bem a questão da experiência do usuário e do papel das próprias fintechs nesse sentido, né? Ou seja, de olhar para esse segmento e de fornecer soluções adequadas para esse segmento, para que eles possam adotar efetivamente um meio de pagamento eletrônico. A partir do momento que ele adota aquele meio de pagamento eletrônico como seu hábito, ele já está ali a meio caminho andado para ter acesso a outros produtos financeiros, né? Então, ele já consegue ter um contato com outros serviços, com crédito, com seguro e por aí vai. Então, acho que é um papel muito importante do Pix ter essa linha de inclusão financeira também, né? O Pix ele
ele tem múltiplos objetivos, né? Ele não tem só o objetivo da competição, ele não tem só o objetivo da inclusão financeira, tem outros objetivos também, e um deles é a própria redução de custos na realização de pagamentos para toda a nossa sociedade. Isso tem sido colocado também de uma forma muito clara aí nos nossos posicionamentos, de que esse custo com as transações de pagamento eles sejam efetivamente reduzidos. E aí a gente constrói um ecossistema que ele é extremamente aberto, né? Que ele tem uma abertura grande à participação, com a inclusão aí de fintechs, obviamente com todo o cuidado e a segurança que isso exige, né? Ou seja, a gente tem testes homologatórios para que essas fintechs e todos esses agentes entrem de fato nesse ecossistema. Hoje a gente tem 980 instituições em processo de adesão, obviamente nem todas estarão efetivamente operantes no dia 16 de novembro, porque não tenho dúvida que algumas dessas instituições ficarão aí pelo caminho normal, isso, acho que encaro isso com muita naturalidade, tá? E a gente tem que ter esse cuidado de inserir de uma forma segura. E a gente tem ali o Pix sendo utilizado em diferentes casos de uso, que potencializa também toda essa adoção do instrumento, ao foco do Pix na experiência do usuário, na conveniência, então tendo múltiplas funcionalidades e múltiplas especificações focadas na conveniência, na chave Pix, no Pix Links, que agora está suspenso, mas teremos uma solução alternativa, no próprio QR Code. A gente tem a capacidade também de transitar informações junto com a ordem financeira ali para potencializar todo o processo de automação comercial, todo o processo de conciliação de pagamentos, uma preocupação muito grande com a segurança do ecossistema e, claro, as características básicas de um ecossistema de pagamentos instantâneos, da velocidade e da disponibilidade, né? Ou seja, não só ter a disponibilidade plena de 24/7 por 365 dias por ano, mas ter um pagamento instantâneo durante todo esse período de disponibilidade plena, né? Um pagamento que o recebedor já em pouquíssimos segundos tem os seus fundos disponíveis para utilização, né? Então, acho que esse conjunto de características ele consegue endereçar bem esses diversos objetivos que o Pix traz. Sim, concordo, Brent. Acho que tem 2 pontos importantes em relação a isso. O primeiro, igual ele falou, agora vai ser muito rápido, né, fazer pagamento. Posso pagar para o Túlio R$10, o Túlio já consegue pagar a escola da filha, a escola da filha já consegue pagar o professor, e já consegue pagar outra pessoa em menos, sei lá, de 1 minuto, 1 minuto e meio. E se a gente pensar o que é economia, né? Economia é a gente fazer o dinheiro girar. Se a gente está fazendo o dinheiro girar mais rápido e mais barato, a gente está fazendo, no final, o país crescer, né? O PIB do país crescer. Outro ponto importante é sobre o que o Pix traz, né? Que traz inclusão. Como o Brent falou, ele é um método de receber e de pagar. Então, ele não é a conta em si do cidadão, né? Da pessoa. Mas ele já baixa muito o custo de você realizar um pagamento e de você conseguir ter um método de pagamento. Então, dando o exemplo do cartão hoje. O cartão hoje, para você bancarizar alguém com cartão, tem um custo caro. Você tem que emitir o cartão, fazer embolsamento do cartão, enviar o cartão. A gente pode falar que é mais ou menos 12 a 15 reais, pelo menos, para você conseguir colocar alguém para dentro, diferente do Pix, que o custo é zero, né? É digital. Só o custo do onboard, do QIC, que é igual do cartão. Aí, pensando nisso, puxando agora o Felipe, como a Mastercard está entrando no Pix, né? Acho que todo mundo está com essa dúvida. Como que a Mastercard está se posicionando? Bom, a Mastercard ela é uma empresa de tecnologia de pagamento, né? A gente costuma brincar que tanto quanto a Apple não vende fruta, a Amazon não é um rio, a gente não é uma empresa de cartão de crédito. A gente trabalha exatamente com os nossos parceiros, nossos clientes, para desenvolver essas soluções de pagamento para os usuários finais. Vamos fazer aqui de maneira bastante simples e exatamente na esteira do que você estava falando. O que a gente faz as pessoas elas guardam os seus dinheiros em algumas caixinhas, vamos dizer assim. E, Brant, eu vou aqui te pedir fazer um disclaimer aqui, especialmente para você, que eu vou usar uma terminologia aqui meramente ilustrativa, sem nenhum aspecto regulatório. Tá?
Mas as pessoas, elas guardam o seu dinheiro, vamos supor, num container, né? E aí o que a gente precisa fazer, e esse container é uma instituição financeira, é uma instituição de pagamento, é uma conta digital, é um cartão pré-pago, enfim. O que eu preciso fazer quando eu vou numa padaria tomar um café é fazer o dinheiro sair do meu container e chegar no container lá do dono da padaria. E é isso que a Mastercard faz como empresa de tecnologia de pagamento. Bom, como qualquer empresa de tecnologia, a gente é desafiado constantemente pelas novas tecnologias, pela competição que pode de um dia para o outro aí simplesmente acabar com um negócio de uma tecnologia que hoje é vigente, que vai ser rapidamente substituída. Nesse sentido, o que a Mastercard tem feito é buscar cada vez mais soluções e novos trilhos, novas infraestruturas que a gente possa oferecer para os nossos parceiros e para os nossos clientes para buscar novas soluções de pagamento. E é um pouco nesse sentido que a gente participa do Pix. A Mastercard, há alguns anos atrás, em 2017, adquiriu uma empresa chamada Vocalink, que a Vocalink é um operador exatamente de uns trilhos de pagamento em tempo real na Inglaterra e em outros países. É uma empresa inglesa com expertise enorme em operar infraestrutura de pagamentos em tempos reais. E essa semana o regulador europeu aprovou a aquisição da NITS, que a Mastercard fez a aquisição da NITS. A NITS é também mais uma ACH que opera em mais de 40 países, com foco ali especialmente nos países da região nórdica. Isso tudo para que a gente possa oferecer para os nossos clientes cada vez mais soluções exatamente no mundo de pagamentos, seja ele no ecossistema que for, seja ele nos trilhos que for. No Pix, especialmente, a Mastercard ela não é um participante direto, mas a gente está trazendo aí para os nossos já clientes atuais aqui no Brasil e, obviamente, para todos esses novos entrantes, a gente está trazendo exatamente esse expertise que a gente tem de outros mercados, exatamente para o expertise que a gente tem para operar essas redes, essas infraestruturas, essas soluções e serviços agregados a essas infraestruturas. A gente tem alguns produtos sobre monitoramento de fraude, a gente tem alguns produtos e soluções para monitoramento de lavagem de dinheiro, então soluções que fazem justamente, que monitoram justamente o comportamento de determinadas transações, o movimento de algumas transações dentro desses ambientes de pagamento em tempo real para identificar se aquilo pode eventualmente ser uma atividade de lavagem de dinheiro, se aquilo pode eventualmente ser uma fraude, ser uma tentativa de fraude, não na infraestrutura necessariamente, né? A gente fala às vezes de fraude e as pessoas pensam na fraude no ecossistema, mas às vezes a fraude ela acontece também no usuário, né? No usuário final. É ele quem está sendo ali, alguma pessoa ela está sendo personificado, um usuário ele está sendo personificado por uma outra pessoa e fazendo uso daquele instrumento de pagamento de forma indevida. A gente tem soluções nesse sentido também. Então, de novo, a gente como empresa de tecnologia de pagamento, a gente busca diversificar cada vez mais a cesta de produtos que a gente tem para os nossos clientes, exatamente para atender essa nova demanda, né? Essa tendência de cada vez mais as pessoas fazerem um pagamento, primeiro, eletrônico e segundo, cada vez mais conveniente. E aí as pessoas, obviamente, vão ver qual que é a proposta de valor que cada um desses instrumentos vai ter no momento daquele pagamento e decidir qual que é o seu instrumento para aquele momento. Mas a nossa participação ela é exatamente nesse sentido. A gente traz para o Brasil esse expertise que a gente tem de outros mercados, de primeiro operar infraestrutura, não é o caso aqui do Brasil, mas dessa série de serviços que a gente pode prover em torno, para todos os participantes, em torno desse novo ecossistema. Né? Quando a gente fala de infraestrutura e ecossistema de pagamento, ou desses trilhos, né? É sempre interessante a gente observar que um ecossistema ele tem exatamente essas duas partes. Ele tem os trilhos, que é literalmente a infraestrutura, onde os dados correm de um container para o outro, como eu disse inicialmente, e ele tem o arcabouço de regras, que foi a publicação do Pix na semana passada, que é também um pedaço importantíssimo da proposta de valor de cada um desses ecossistemas, né? E a gente tem um pouco de expertise, a gente tem expertise exatamente nesse sentido também, como que determinadas regras elas trazem uma proposta, elas geram uma proposta de valor para os usuários finais e agregam exatamente a proposta inicial, por exemplo, do Pix, que é de entregar os fundos no menor tempo possível, de uma forma instantânea.
e aí a gente tem aí uma lista de serviços que a gente pode oferecer nesse sentido, como eu disse. E o Pix é o lugar de liquidação, né? O que está em volta são provedores da iniciativa privada que vão dar, exatamente, né? O foco do exatamente, Pix é que vão a oferecer essas liquidação. soluções. Exatamente. E aí a gente tem uma série de serviços que a gente presta que estão exatamente em torno das regras desse ecossistema, né? Por exemplo, então, serviços aí, como eu falei, já para monitoramento de fraude, para monitoramento de atividade de lavagem de dinheiro. A gente tem serviços, inclusive, para monitoramento de risco sistêmico para alguns reguladores fora do Brasil. E essa é uma conversa que a gente já teve com o Banco Central do Brasil, que também a gente já apresentou todos essas nossas soluções, de alguma forma, que a gente traz com esses nossos parceiros em outros mercados. Então, a nossa participação ela é nesse sentido, de prover serviço para o ecossistema como um todo, trazendo, obviamente, essa expertise que a gente tem do nosso próprio ecossistema, e a nossa participação, e aí talvez seja a participação indireta mais benéfica possível, é competindo, Marcelo. Talvez nossa principal participação no Pix é como competidor do Pix, e essa competição que vai exatamente trazer o desafio, como a gente estava falando, que você você acabou de mencionar, sobre o custo de fazer o onboard de um usuário hoje nos arranjos de cartão. O Pix ele vai vir desafiar isso tudo. Ele vai desafiar todas as modelagens econômicas, todas essas modelagens econômicas e vai desafiar todos esses modelos que hoje são vigentes, né? Então, eu queria fazer essa ressalva de que a nossa participação como competidor ela é extremamente importante e, de novo, em benefício dos usuários finais sempre. É isso que vai trazer inovação, é isso que vai trazer uma melhor experiência, é isso que vai trazer conveniência para todo mundo. Eu acho que até na visão de Brasil, a gente precisa ter mais competição, né? Se a gente for pensar, a gente é dominado por 5 grandes bancos e nem se comparando com os Estados Unidos tem 5.000 bancos, né? Então, acho que esse quesito de ter mais competição, a gente conseguir abaixar o custo para o usuário, a gente melhorar a experiência do usuário. Acho que são esses os dois grandes pontos. E o que você falou, o Pix, se a gente pensar macro, é parecido com a Mastercard, é parecido com a Visa, é parecido com ela, porque é um arranjo, né? Se a gente pensar na figura Pix, é um arranjo de pagamentos e lá existem regras, né? Igual existem as regras do arranjo para você entrar dentro do arranjo da Mastercard. Agora, falando um pouquinho, vou entrar um pouquinho nas regras do arranjo do Pix, né? Para quem não sabe, teve a consulta pública semestre passado e agora, semana passada, saiu o regulamento. E teve alguns pontos de mudança. Eu acho que antes de entrar nesses pontos de mudança, que eu vou puxar o Túlio para conversar comigo sobre isso, acho que vou deixar um pouquinho para o Brent falar um pouquinho da regulação, como foi esse movimento de ter a consulta pública, ficar ouvindo a sociedade, que eu sei que é um bom trabalho. Então pode puxar. Legal, Marcelo. Antes de entrar nesse ponto, só fazer um comentário em relação ao ponto anterior, né, que acho que é extremamente importante. Eu até falei na minha fala inicial da questão da competição, de quanto isso se traduz em benefícios aí para a sociedade, né? O Felipe acabou de abordar esse ponto aí, e eu acho que é muito saudável, muito importante que a gente tenha esse ambiente competitivo. Eu só queria reforçar aqui que dentro desse objetivo público que está sendo perseguido pelo Banco Central, de eletronização dos pagamentos, e é um objetivo que é compartilhado com objetivos privados também, ou seja, tem vários agentes, inclusive a própria Mastercard, na fala do Felipe inicial, ele mencionou esse ponto, né? Ou seja, que ele combate ali o uso do dinheiro, né? E é um objetivo público esse combate ao uso do dinheiro também pelo Banco Central. E quando você tem esse movimento de eletronização, você imagina que um pagamento com dinheiro, ninguém está ganhando com aquele pagamento com dinheiro, né? Pelo contrário, tem muita gente perdendo ali, né? Sobre vários aspectos, e a sociedade como um todo, porque aquilo é um custo enorme social. Então, quando você traz uma parcela significativa de pagamentos que são feitos em dinheiro para pagamentos eletrônicos, você faz esse bolo crescer, né? O bolo que está no âmbito da competição, no âmbito da inovação, ele cresce muito. Então, ainda que você tenha alguns agentes perdendo um percentual de market share, etc., no absoluto, me parece que vai todo mundo ganhar, vai todo mundo crescer e a gente vai ter uma coisa muito saudável acontecendo. Essa, pelo menos, é a minha visão, queria mencionar esse ponto. Entrando ali para o regulamento, a gente teve, na verdade, um processo de construção do regulamento que ele começa em 2019, né? Ou seja, em 2019, quando a gente estabelece ali o Fórum Pagamentos Instantâneos, atualmente chamado de Fórum Pix, a gente já começa
as interações, para as especificações acontecerem e tudo isso ser incorporados no momento oportuno no regulamento do PIX, né? Então, tivemos aí, ontem foi a 10ª reunião plenária, né, do nosso Fórum PIX, então foram 10 ciclos de trabalho que aconteceram nesse processo de formação. E aí o regulamento, até o momento da consulta pública, incorporou tudo aquilo que já vinha sendo trabalhado no fórum e, obviamente, algumas outras questões. E o processo de consulta pública foi bem trabalhoso para nós, porque o volume de sugestões, considerações foi gigantesco, o que é bom, porque isso se traduz num interesse grande, não só dos agentes, de uma forma geral, mas da sociedade como um todo, né? A gente recebeu contribuições da OAB, de outras entidades que não têm interesse ali econômico na coisa, mas você vê que despertam um interesse mais amplo em termos de sociedade. Então, recebemos ali essas contribuições, processamos e essa versão final do regulamento. E é final, mas não é final no sentido de que ela vai ficar dessa forma daqui para frente. É algo dinâmico que certamente a gente vai ter evoluções ao longo do tempo, é a V1 certamente, e outros ajustes virão, e isso é uma coisa absolutamente natural de acontecer. Tivemos, então, como o próprio presidente comentou ontem, né, a edição do regulamento, da resolução número 1 do Banco Central, a primeira resolução editada pelo Banco Central depois que a gente teve a mudança da nomenclatura de circulares para resolução, e isso foi extremamente simbólico para nós, e isso se traduz também numa mensagem clara para a sociedade de que isso é um embrião, um nascimento de um sistema financeiro mais moderno, um sistema financeiro que vai agregar outros valores, outras características de competitividade, de inclusão, de eficiência com a entrada do PIX. Então, a gente teve a resolução número 1, trouxe ali o seu regulamento, e vale destacar que o regulamento não é só aquele anexo que está na resolução, ele é o anexo mais o conjunto dos 12 manuais que são previstos naquele anexo da resolução número 1. Desses 12 manuais, 10 já estão publicados, né? A gente tem 2 manuais ainda a publicar, que é o Manual de Resolução de Disputas e o Manual de Penalidades, mas os 10 outros manuais já estão também publicados, aí prontos para serem avaliados aí e lido aí por todos vocês. Aqui eu destaco alguns pontos que foram alterados, mas talvez o principal aqui seja na figura, e aqui a gente está com um público majoritariamente direcionado a fintechs e a esses participantes que estão de uma forma muito importante agregando valor aí nesse ecossistema, vão agregar valor nesse ecossistema, mas que estão entrando agora numa situação de não autorizados. Antes a gente caracterizava ali na minuta de consulta pública como agentes não regulados, né? E de fato eles eram não regulados até a edição da resolução número 1, e a partir de agora eles são considerados agentes regulados, mas não autorizados, ou seja, eles não são sujeitos a uma autorização do Banco Central. É uma sutileza, é um arcabouço formal diferenciado, mas como eu até mencionei na reunião do fórum ontem, na prática muda muito pouco, né? Porque o processo de adesão ao PIX ele continua exatamente como ele está, né? Com pequenos ajustes, mas os ajustes não decorrem desse fator, os ajustes decorrem dos ajustes mais de mérito, ali, de substância do regulamento. Uma outra coisa foi ajustada, então a gente precisa refletir isso no processo de adesão, mas é um ajuste muito pequeno ali nesse processo de adesão. Não há um processo de autorização a ser submetido, né? Ou seja, não há autorização para esse grupo que era considerado não regulado, e o arcabouço regulatório aplicável a esse grupo é exatamente igual àquilo que a gente já previa na minuta de consulta pública no corpo do regulamento, ou seja, aquilo que esses participantes já deveriam observar e que o Banco Central, ali como instituidor do PIX, iria olhar,
agora o Banco Central vai olhar as mesmas regras, mas oficialmente como uma regulação aplicável a esses agentes e agora na figura de supervisão. Mas o arcabouço, né, as regras de base, elas são exatamente as mesmas. Então, é uma alteração formal que, na prática, significa muito pouco em relação àquilo que estava lá. A gente ainda teve a redução da exigência do capital mínimo requerido de 2 milhões para 1 milhão, então isso foi algo que levamos em consideração aí na consulta pública para que a gente tivesse essa maior inclusão aí de agentes dentro do PIX, com toda a segurança, olhando ali no processo de autorização ou de adesão ao PIX. Então, esse foi também esse foi um ponto uma bem alteração importante. Acho que foi uma alteração importante aí nesse contexto atual. E vários outros ajustes pontuais ali em relação à devolução, em que a gente não tem, nesse momento, uma solicitação de devolução, em relação ali à marcação de fraude, em que o processo mudou um pouco, enfim, tiveram vários outros ajustes que vieram aí a consolidar essas regras, a trazer a oficialização do PIX agendado, que não estava na minuta de consulta pública, mas foi submetido ao fórum, etc. Enfim, tem bastante pontos que foram ajustados em decorrência das contribuições, do que vocês trouxeram para a apreciação do Banco Central. Vou até puxar aqui o primeiro que a gente estava falando sobre a instituição não autorizada, né? Que a maioria são fintechs. Para quem não sabe, quando você é uma fintech, você pode começar a funcionar, né? Agora, regulados, a não autorizado, atualmente até o limite de mais ou menos 500 milhões ao ano, né, de transacionado. Claro que tem uma consulta pública 77 que talvez vai alterar alguma coisa sobre isso, acho que isso é discussões para outro assunto, para outra conversa. Pontos principais aqui, em relação, a gente estava em 2 milhões, uma pesquisa que a gente fez internamente na associação, a gente ia ficar 86% das fintechs iam ficar fora, agora baixando para 1 milhão, são mais ou menos 70% das fintechs, mas até vão ficar fora, só a gente já conseguiu aumentar, né? Então a gente está falando que 30% das fintechs já conseguiriam entrar com esse limite. Aí outro ponto, antes o participante direto, porque quem o participante indireto contrata, então é o participante responsável, então quem fica responsável pela minha fintech perante o Banco Central, teve algumas alterações. Diminuiu a carga regulatória e responsabilidade perante o participante direto, né? Então, isso é uma dor que a gente tinha muito quando ia conversar com algum participante direto, falava, cara, eu não sei, eu tenho uma insegurança jurídica até onde que eu vou e aonde que para, porque às vezes eu estou comprando, tá bom, estou dando serviço, estou ganhando com isso, estou comprando um risco regulatório, um risco de negócio. Então, acho que o Banco Central fez muito bem isso, deixar um pouco mais brando em relação ao direto. Então, direto, no final, eu estou contratando só um serviço de entrada no Pix, é como se eu estivesse contratando um gateway de pagamentos, que eu estou me facilitando entrar no Pix. Claro que tem algumas coisas que ele tem que observar, né? Na parte de QIC, ver se está mesmo integralizado R$1 milhão, tem outros pontinhos, mas ficou muito mais fácil. Acho que a regra do jogo ficou mais clara. Isso acho que foi isso, se você me permite, Marcelo, esse é um ponto relevante, porque sim, além da incerteza jurídica que havia, né, ou seja, a incerteza do que... E aí, na própria minuta original, a gente tinha a responsabilidade solidária, que era algo bastante pesado também. É muito, né? Pesado. É bastante pesado. E assim, havia um risco, e a gente estava ciente disso, e a conclusão foi exatamente essa na resolução número 1, de que o custo para esse serviço ele fosse inviável na prática, né? Então, todo esse alívio ali, ele vai viabilizar um custo muito menor e uma melhor condição de negociação com esses agentes, com esses responsáveis, para que o custo seja bastante compatível com o processo de entrada. Acho que essa foi a primeira mudança. Daqui a pouco eu vou entrar nos desafios. Aí a gente vai falar das dores. Só a outra mudança na regulação foi a nova modalidade de participação, né? Agora surgiu o liquidante especial. Para quem não sabe,
antes de você ser um participante direto, estar conectado no Pix, você tinha que ter contas transacionais. Então, você tinha que conseguir receber Pix e fazer Pix. E surgiu um tipo de player que, de verdade, ele não quer ter a conta transacional, ele nem tem. Ele só quer dar esse serviço de conexão ao Pix para terceiros, então para outros indiretos. Então, eles acabavam ficando de fora, né? Aí eu acho que o Banco Central também foi muito boa essa iniciativa. Só um pequeno ajuste, né? Esse liquidante especial, ele também tem que oferecer conta transacional, né? Porque ele tem a liquidação ali nos próprios livros de quem está embaixo dele, né? Então, não, dois sim, ele não agentes precisa ter para o usuário final, né? Ele não precisa ter para o usuário final. Ele é um usuário final, mas é usuário final participante do Pix, vamos dizer assim. É isso. O que ele não faz é ofertar, ele não quer ofertar o Pix para o seu cliente, ele não tem esse interesse, né? O business deles é realmente ofertar serviço de liquidação no âmbito do Pix, ele não tem interesse ou não é o business dele ofertar, de fato, o produto para o usuário final, mas ele tem que ter essa conta transacional para viabilizar essa liquidação quando for dentro dos livros dele ali, né? Mas uma conta transacional operacional, né? Eu sei quanto aquela fintech tem dentro de mim, mas eu não tenho aquela conta transacional para o João, pessoa física, ou uma outra empresa PJ. Perfeito. E isso é importante porque, assim, você tem acesso agora a uma figura, né, a esse liquidante especial, que ele não está sendo competidor desse agente que presta seu serviço. Ou seja, ele é um agente neutro, ele não tem esse interesse de, eventualmente, inviabilizar a contratação, porque daí ele está inviabilizando um concorrente em última análise, né? Então, você traz agentes neutros para prestar esse serviço também, e alguns agentes já se manifestaram, inclusive até antes da definição oficial dessa figura, já se manifestaram nesse sentido. Eu acho que são várias empresas que dão hoje o Bank as a Service, né? Tem vários bancos que são focados somente nisso, né? Bancos médios, né? Normalmente bancos médios são focados nisso. Exato. Outro ponto de importância é o Pix agendado, né? Que estava para outra fase e agora foi puxado para essa primeira fase. Sim, é um ponto importante também, justamente para viabilizar o caso de uso de cobrança, né? Dentre outras coisas, dá conveniência também para as pessoas, etc. Mas ele viabiliza esse caso de uso de cobrança, que é um caso de uso muito importante no âmbito dos negócios que o Pix pretende endereçar muito bem também. Então, se eu tenho lá uma cobrança recebida para ser paga via Pix que vence daqui a 15 dias, eu posso lá agendar o Pix para daqui a 15 dias. Né? O Pix, parecido com o DDA, né? Exato. É parecido com um boleto, vamos dizer assim, mas ele é feito com outro instrumento, com outra dinâmica, né? Ele vem ali por meio de um QR Code, por meio de uma outra sistemática, mas a lógica, o caso de uso é o mesmo, né? É uma cobrança que eu posso agendar para uma data futura. E realmente a gente estava com ele previsto para um momento um pouco mais adiante, e dada toda a demanda dos agentes de uma forma geral para esse caso de uso, a gente decidiu já colocar imediatamente. Eu também acho que o Pix agendado é talvez a primeira fase, o que vai permitir talvez a gente ter no futuro parcelamento e outras coisas usando esse instrumento de liquidação, que no final o Pix agendado eu não tenho que mandar naquele momento para o Banco Central a transação, eu só mando naquela data futura que vai ter a liquidação. Então, eu acredito que é o berço para outras figuras que vão surgir. E tem muito espaço aqui para inovação, né? Ou seja, sim, produtos que são criados em cima dessa possibilidade de agendamento, e certamente outras funcionalidades relacionadas ao Pix agendado vão ser inseridas no ecossistema, já está no nosso roadmap planejado, que vai ajudar muito propiciar muito essa inovação de produtos em cima dessas funcionalidades, né? É que no final, voltando, o Pix é o lugar da liquidação. Então, você está dando uma função para o mercado, né, fazer e construir algo. Então, acho legal. É como se fosse, no final, o Banco Central está também sendo como se fosse um Bank as a Service. Você está dando uma infra para o mercado trabalhar, né, construir soluções em cima. Perfeito. O último ponto é sobre os links para pagamentos, né, que vocês acabaram tirando dessa primeira fase, porque tem alguns riscos, né? Exato, a gente identificou ali alguns riscos e algumas questões relacionadas à usabilidade também.
o processo de estudo do PixLinks ele continua, então ele está sendo aprofundado, e se a gente tiver a convicção de que há segurança e não há questões relacionadas à usabilidade, será novamente colocada aí na mesa, mas tem uma solução alternativa que vai ser trabalhada aí no modelo de PDF, né, que vai ser publicado em muito breve, e já foi colocado ali, né, foi solicitada prioridade absoluta para esse substituto, né, porque a gente sabe que a saída do PixLinks ele causa ali um distúrbio e uma dificuldade grande para alguns casos de uso. Então, para que isso não aconteça, a gente pediu prioridade máxima para o time que está cuidando disso aí, para que a gente divulgue o mais rápido possível essa solução alternativa utilizando a dinâmica de PDF. Tá? É que o PixLink facilita muito, né? Você poder demais. chegar um negócio no seu celular, você só clica e já abre, ou você escolhe qual é o aplicativo que você quer realizar o pagamento. E essa solução alternativa, ela vai dar, se não a mesma, mas uma coisa próxima a essa dinâmica que o PixLinks ofereceria. Tá? Então, é algo que a gente está trabalhando para ser o substituto e para que a gente possa endereçar essa parte aí de forma bastante adequada. Obrigado, Brent. Acho que esses eram os pontos principais sobre a mudança de regulação. Claro que tiveram outros inúmeros pontos menores, né? Agora acho que eu vou entrar na parte de desafio e dores das fintechs. Acho que o Túlio vai conseguir me ajudar muito a trazer essa visão. A primeira coisa que eu tenho anotado aqui é o tempo para homologação, né? Que a gente como fintech está achando curto, né? É curto. A gente está tendo que correr porque do mesmo lado a gente tem que fechar um contrato com o participante direto, tem que pegar a parte de tecnologia dele, tem que integrar, tem que ter as declarações para o Banco Central. Qual que é a sua visão sobre isso, Túlio? Você está na ponta. Tem duas coisas, né? Tem a parte de tecnologia, quando as fintechs, elas, por serem startups, esse mindset de startup, elas têm uma forma de trabalhar muito ágil e até a parte tecnológica consegue resolver ali com um pouco mais de agilidade. Mas quando se trata em questões regulatórias, que você tem que mudar vários documentos, por exemplo, essa questão da integralização do capital, né? Então, algumas fintechs são SAs, então vão ter que passar por um processo interno de aprovação, junta comercial. Então, assim, um grande receio de muitos é esse prazo não ser conseguido, né? E a outra coisa é quando depende de terceiros. No caso das indiretas, depender do participante direto. Então, muitos ali participantes diretos estavam ali cumprindo tabela com algumas fintechs, porque eles têm essa obrigatoriedade, né, de ter algum indireto rodando, mas fechou a porta para várias outras. Então, assim, os diretos também ainda não colocaram, né, para o usuário final, na prática, para o mercado utilizar a plataforma, e existe um receio técnico do funcionamento. Embora já tenha muita coisa evoluída, existe esse receio técnico. Então, por exemplo, muita gente não está conseguindo fechar contrato com participante direto, né? Nós vivemos, inclusive, essa dor, né? Durante um bom tempo. Tivemos contrato antes para a entrada do Bacen com participante direto, depois ele não conseguiu atender mais, aí fizemos contato com vários outros participantes diretos que depois viram. Teve participante direto que, inclusive, chegou para a gente e falou o seguinte: gente, nós não temos um modelo de negócio, vocês podem elaborar para a gente um contrato? Eu falei assim, nunca vi isso. O meu fornecedor pedindo para eu elaborar um contrato para ele, que não sabia nem elaborar o contrato, né? E no final das contas ele ficou travado na parte de tarifas, de como cobrar e tudo mais. Então hoje nós conseguimos um direto, né? Mas assim, estamos a um prazo muito curto para fazer tudo, vamos conseguir porque já estamos preparados, mas para entregar isso. Então não só isso que o Banco Central fez de reduzir, porque na consulta pública estava 2 milhões, né? De integralização do capital passando para 1 milhão, cara, já facilita para caramba para as fintechs, né? Eu acho também que mudar essa figura de não regulado para não autorizado, isso mostra um caminho de uma abertura que outros pontos da regulação vão ajudar essas fintechs, né? Então, já tem uma conexão ali com a SPB, embora não liquide dentro dela,
Então, ou seja, tem uma evolução aí importante, que eu acredito que quando o Banco Central fez essa alteração, ela já está visando lá, olhando lá na frente, né? Enfim, eu acredito daquelas fintechs que estão ali escritas, acho que de fintech mesmo, deve ter umas 400 fintechs, daquelas fintechs, umas 30% vão conseguir entregar agora para novembro. Eu tenho conversado com algumas e muitas ficaram até um pouco frustradas, tipo assim, poxa, eu não vou conseguir no início. Mas para tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? O ponto negativo é que é o seguinte, quando você começa desde a experiência do D0, do E1, você evolui muito mais rápido, você aprende muito mais rápido. Mas também tem um outro ponto, você vai cometer mais erros e vai gastar mais dinheiro também. Então, as fintechs, o Banco Central, como foi bem dito, ele não fechou a porta para as demais, né? Ele está dando oportunidade em outras fases. E eu acredito em fintech que não entrar nessa fase agora, ela vai poder aprender muito com que que entraram e talvez conseguirem estruturar o seu arranjo, a sua prestação de serviço mais embasada, né? Acho que as fintechs que estão entrando agora estão aquelas fintechs seguinte, cara, eu estou apoiando o projeto, eu acredito no projeto, eu quero entrar desde o início, eu quero fazer parte dessa história, de ajudar a compor essa estruturação do Pix, mas nós sabemos que tem muita coisa ainda para desembolar e ajudar, na verdade, como nós estamos falando aqui, o usuário final. A gente quer que a experiência do usuário, inclusive hoje aqui dentro da InfoCrypto, o maior trabalho que nós estamos tendo é com essa experiência do usuário final. Se a gente criar, né, uma experiência do usuário muito amigável, eu acredito que vários serviços que existem hoje, eles vão parar de existir simplesmente porque o usuário não deixou não quis mais os outros, porque não faz sentido para ele, né? Então, acho que as pessoas vão começar a usar aplicativos de arranjo de pagamentos como se estivesse utilizando o WhatsApp, né, que é um outro tema muito importante aí, como se estivesse usando uma rede social para fazer as suas compras e pagamentos. Só puxando uma coisa aqui para o Brent, em relação às fintechs que não vão entrar esse ano. Eu acho que tem muita gente achando que se não entrar, não vai entrar nunca mais, sabe? Eu acho que essa é uma dor desse mundo de fintechs, é uma dúvida. Eu acho que eu queria tranquilizar todo mundo em dois aspectos, né? E esse aspecto especificamente que você mencionou, Marcelo, de quem não conseguir entrar, eventualmente ter uma dificuldade de entrar depois, isso podem ficar absolutamente tranquilos. A janela reabre já a partir de dezembro, né? Então, dezembro a janela de adesão já estará reaberta e muito provavelmente o processo de adesão vai ser muito mais rápido, né? Ou seja, hoje a gente tem um faseamento ali mais longo, porque os próprios sistemas, de uma forma geral, estão sendo homologados também, né? As plataformas tá sendo feito junto, né? de liquidação, está tudo sendo feito junto. Então, você tem um período de homologação mais rápido. A partir de dezembro, a gente tem uma janela de homologação abrindo, que vai ser permanentemente aberta, não vai ter mais essa janela de, a janela número 2, não, ela reabre em dezembro, e quem quiser entrar no processo de homologação em dezembro entra, quem quiser em janeiro entra, em fevereiro entra, a qualquer momento você vai entrar nesse processo de homologação. E quem já estiver preparado e por algum motivo não entrou ali por um ponto ou outro, e se ajustar rapidamente, ele vai ter condição de fazer esses testes exigidos de uma forma muito rápida. Então, ele cumpriu todos os requisitos no menor tempo possível, ele já está apto a entrar e já entra rapidamente. Então, queria também, nesse ponto, aí, deixar todos bem tranquilos. O que a gente não vai permitir é que se entre sem ter demonstrado capacidade, aptidão técnica e operacional para operar no Pix. Isso não vai ser permitido. Mas se demonstrar no menor espaço de tempo possível, se demonstrar em 15 dias, em um mês, 15 dias e um mês que vai entrar. Não vai ter nenhuma burocracia aí para a entrada de novos players a partir do Go Live. Um outro ponto também que eu queria assim me colocar como vendo a situação com bastante naturalidade, apesar de saber que isso representa uma dor, né, é essa dificuldade que há nesse processo de contratação, de precificação. O próprio Túlio mencionou esse ponto aí. É uma dor, não tem... E não teria como ser diferente. Ou seja, a gente vê isso com alguma naturalidade, porque os próprios agentes estão entrando num business novo, estão
vão ter que sondar ali o mercado, o que vai poder ser feito, quanto que vai poder cobrar, quanto que cada um aceita de cobrança, está todo mundo prospectando o mercado. Então, esse é um processo natural de ajuste, né, nessa fase inicial. E lembrando que, assim, a gente tem essa coexistência da implantação com esse processo de ajuste decorrente do nosso tempo recorde de implantação desse ecossistema. Se a gente pensar que a gente pegou a prancheta, né? A gente tinha lá o desenho geral estabelecido pelo comunicado de final de 2018, mas a gente pegou a prancheta para começar a detalhar esse projeto em março de 2019 e agora a gente está em agosto de 2020, né? Quase entrando no ar já, um ano e meio depois, 18 meses depois ali de quando a gente pegou a prancheta. Eu arrisco dizer, a gente teve em vários países aí discutindo o tema com outros reguladores, com outros agentes, eu arrisco dizer que eu não lembro de ter visto um ecossistema com essa complexidade, com essa amplitude de casos de uso sendo embarcadas, saiu da prancheta e colocou no ar em 18 meses. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma experiência nesse sentido. Então, isso faz com que... Né? Estados Unidos é só 2023, eu acho que vai entrar o sistema dele de pagamentos instantâneos. Então. Exato. Então, assim, novamente, você não tem que pegar o período de desenvolvimento, não. Tem que pegar lá a prancheta. Quando você pegou a sua prancheta inicial e começou a detalhar o teu ecossistema. Daquele ponto até o Go Live são um pouco mais de 18 meses. É algo realmente que não tem, eu arrisco dizer que não tem precedentes no mundo. Isso faz que a gente tenha esse efeito colateral, né, de os contratos que precisam ser negociados ainda não estarem maduros, as pessoas não saberem exatamente como colocar, como precificar. Isso vai se ajustar nos primeiros meses, aí no primeiro ano isso vai estar ajustado e eu vejo isso com muita naturalidade. Bom, Brant, tem mais um ponto que eu acho importante, que quem tem mais de 500 mil contas, né, transacionais é obrigado a entrar desde a primeira fase. Pelo menos eu não conheço outro lugar do mundo que foi assim. Então a gente está falando que 95% de mercado de pagamentos já vai estar depois de 18 meses já nessa solução. Então eu acho que isso aí também é um ponto bem importante. É um ponto bem importante que, de fato, também não conheço na experiência internacional algo que agora, pegando os obrigatórios, né, que são 34, que representam aí mais de 95% do volume, e mais os facultativos, que são outros 900 e tantos, que, claro, nem todos vão entrar, né, conforme a gente já colocou, nem todos vão entrar. Se pegar isso aí, é virtualmente 100% do mercado entrando já a partir do Go Live inicial. Né? Pessoal, pelo tempo, eu acho que seria legal a gente abrir para as perguntas agora. Eu sei que tem vários assuntos que a gente consegue falar, próximas fases, CBDC, que é maior digital de Banco Central, que é uma coisa que o Campos Neto trouxe ontem também, o WhatsApp Pay, mas acho que é melhor a gente abrir para o público e ver como a gente tem mais 15 minutos, mais ou menos. Deixa eu ver aqui que perguntas que... Ô Mari, estão todos aqui no Zoom ou tem alguma do YouTube? Só daqui do Zoom. O YouTube não tem nada, por enquanto. Deixa eu abrir aqui. Começar... Desculpa, tem um aqui do YouTube, mas eu te mando. Tá. O pagamento do Pix agendado, quem agenda é o emissor da cobrança ou o sacado? Na verdade, essa nomenclatura aí de sacado, etc., vem lá do boleto, né? Mas quem vai agendar é quem vai comandar o pagamento, né? Então, eu tenho que realizar o pagamento, então eu recebo essa cobrança e eu agendo a cobrança, o pagamento, o Pix, para uma data futura. Então, eu entrei na minha carteira digital, na minha conta do banco, eu vou colocar lá, eu quero pagar no dia 25 essa conta. Aí tem os dois tipos de Pix agendado, né? Tem um que não permite o cancelamento e outro que permite. Perfeito, isso. Até legal, quem quiser saber um pouco mais, isso vai no manual de experiência. Isso na consulta, né? Ou seja, no modelo final a gente tem só o Pix agendado que permite o cancelamento. Tá? Sim, o que nessa não primeira permite... fase. Provavelmente, em alguma futura, vai ter o sem cancelamento. Né? Isso. E se você também olhar dentro da nossa agenda evolutiva, ainda tem o débito direto, né? O débito direto, aí sim, ele é comandado por quem recebe, não por quem paga. Sim. Deixa eu ver aqui.
Então, não substitui o boleto, correto? São coisas paralelas. Acho que são coisas paralelas e até, por exemplo, pode vir na mesma conta, pode vir um código de barras do boleto e pode vir um QR Code do Pix. Eu acho que não são coisas exclusivas, né? Elas vão estar juntas, igual na própria ANEEL. Cara, se meu avô receber uma conta e vir só o Pix, ele não vai saber pagar. Então, também provavelmente vai vir um código de barras, imagino. Perfeito. O código de Obviamente, barras né, da ANEEL é o convênio, né? Então, assim, vai coexistir o convênio com o QR Code, né? obviamente, na minha opinião, né, quem por exemplo, nesse caso, o boleto ali, pagamento do boleto, quem quiser optar pelo pagamento do Pix terá algumas vantagens, né? A tarifa com certeza reduzida, o tempo de compensação para confirmar a compra, ou colocar o serviço que tiver em atraso no ar, acho que vai ter algumas vantagens que talvez o boleto ele vai começar em desuso com o tempo, né? Essa é a minha opinião. O Marcelo, posso dar meu pitaco aqui sobre isso? Com certeza. O cheque está aí até hoje, gente. O cheque está aí no mercado até hoje. O Brent colocou isso muito bem no início da fala dele sobre a coexistência de todos esses modelos. De novo, o cheque está aí até hoje, o dinheiro está aí até hoje. E como a gente falou, ele ainda é largamente o meio de pagamento mais usado no mundo inteiro pelas pessoas. As pessoas, acho que elas justamente buscando qual é o meio mais conveniente no momento da compra, no momento de fazer aquele pagamento, não só mais conveniente, mas qual é a proposta de valor que aquele instrumento traz para a pessoa naquele momento. E aí o Túlio comentou aí agora, talvez tenha um incentivo de custo, pode ter um incentivo, de repente, de um programa de milhagem, pode ter um incentivo de uma experiência mais fácil naquele momento, ou, por exemplo, no caso do convênio com a ANEEL, com as operadoras de eletricidade, faz todo sentido que a pessoa use o instrumento do Pix, porque ela precisa, de repente, ter ali a eletricidade dela de volta, habilitada novamente naquele momento. Todos esses meios eles vão coexistir, sem sombra de dúvida, em benefício do consumidor. Acho que esse é o centro disso tudo que a gente está falando aqui. Está na experiência do usuário agora. Saiu da experiência do banco, da instituição grande, está indo para a experiência do usuário, né? Que antes era o contrário, sempre o foco era na instituição grande, é o que era melhor para eles. Acho que a gente está invertendo essa lógica. Uma pergunta aqui do Courtney, que é um amigo meu, muito no mundo de blockchain, né, de inovação. Ele trouxe sobre a questão do iniciador de transação de pagamento. Já temos um consenso? Essa eu posso até responder. Saiu uma consulta pública, a 77, que acho que era até para mandar até 2 semanas atrás, mais ou menos, a resposta. Lá está falando sobre o PISP, que é esse do iniciador de pagamentos. Acho legal depois dar uma olhada lá. Já tem alguns pontos, mas não sei se o Brent pode falar alguma coisa além disso do que já tinha na consulta pública. Não, acho que assim, talvez o comentário melhor aqui para nós nesse contexto é a inter-relação do que está sendo feito no Open Banking com o PISP, né? Com Pix, desculpa. A gente tem ali a regulação, que vai ser aplicável ali enfim, a qualquer tipo de arranjo, e isso certamente vai ser internalizado ali para dentro das regras do Pix, né? Então, no Pix vai haver claramente colocado ali a figura do iniciador de pagamentos e vai ser mais um agente de participação que integrará esse ecossistema Pix, que vai agregar ainda mais valor nesse ecossistema. Assim como o iniciador de pagamentos vai estar presente no modelo de cartões, no cartão de crédito, enfim. Aí ele é uma figura jurídica, né? Exato. Ele é um participante que se incorpora a múltiplos arranjos ali e que pode se incorporar também a outros arranjos de cartões, etc. Mas acho que é o ponto que eu queria trazer aqui. Só resumindo muito, em teoria, na consulta pública vai ter que entrar como sendo uma IP, uma instituição de pagamento. Claro que eu acho que isso vai acabar sendo alterado, né? Mas como estava lá. E isso, Courtney, também está na 3ª fase do Open Bank, que é só em agosto do ano que vem, quando vai entrar mesmo em produção. Agora a gente está na 1ª fase ainda, que está discutindo mais a parte de serviços e de produtos das instituições. Tem a 2ª, que é de usuário, e a 3ª, que vai entrar PISP, parte de câmbio, eu acho que entra, outras coisas. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do YouTube, que é do Diogo. Gostaria de saber, Carlos, quais as prováveis alterações em termos de COSIF ele acredita que impactarão as fintechs? Eu não sei se...
Eu não sei responder. Olha, esse ponto eu confesso que eu não sei a resposta, tá? Por quê? Porque a gente tem um time de regulação do COSIF, né, que faz todas essas definições. Isso está sendo finalizado, vai ser publicado de uma forma aí bastante rápida, aí, sabendo aí do que precisa ser feito daqui até o Go Live. Mas além de eu não saber os detalhes, né, porque não é a minha expertise aqui, eu não poderia também adiantar aqui, porque está ainda que eu soubesse, né, eu estou sendo transparente que eu não sei aqui, mas ainda que eu soubesse, eu não poderia adiantar, porque está na fase final e a publicidade tem que ser dada a todos de forma simultânea. Peço desculpas aí por não conseguir responder essa aí, tá? Qual o colega que fez essa pergunta aí? Uma pergunta aqui do Gustavo Lino. Os participantes indiretos regulados não autorizados no PIX receberão um ISPB para sua identificação no âmbito do SPI. Com isso, poderão ter acesso também ao arranjo de TED, ao STR? Né? Ao STR, o STR ele tem uma diferença em relação ao SPI, que ele não reconhece o participante indireto, né? Ele só reconhece quem participa diretamente. Então, na prática, talvez possa ser considerado aí lato sensu um participante, mas formalmente não há, dentro das regras do STR, a previsão de um participante indireto como há no SPI. Né? O SPI tem essa só no momento que ele virar autorizado, né? No momento que Exato. ele virar autorizado. No momento que ele virar autorizado, né? E aí dialoga com a consulta pública 77, né? A gente tem uma régua decrescente ali até zerar, que um dos efeitos é, a partir do momento que você é autorizado, você passa a ter a faculdade de ter um acesso direto tanto no STR quanto no SPI. Sim. Para quem não viu a 77, tem outro ponto importante, que todo mundo vai ter que ser uma IP autorizada. Tá? Claro que eu acredito que vai ter uma alteração em relação a isso, porque desde o começo é difícil ser uma IP autorizada, quando você pensa numa fintech, mas eu acho alguns pontos lá de abaixar essa régua de 500 milhões para um valor bem mais baixo, ou desde o começo já deixar ela ser autorizada, né? Porque tem muita fintech que começa e quer ser autorizada desde o começo porque abre outros caminhos, né? Um exemplo, poder entrar no STR e ter outras opções. Acho que como está Marcelo, só fazer um comentário sobre essa figura do iniciador de pagamento na consulta pública. O que a gente colocou, o que Mastercard ofertou aí como comentário na consulta pública foi um conceito no seguinte sentido. A gente acho que faz sentido a gente pensar no que faz essa figura de iniciador de pagamento em cada um desses diferentes ecossistemas. E, nesse sentido, qual o risco que essa figura oferece para cada um desses ecossistemas. Então, por exemplo, eu vou ter casos que um iniciador de pagamento ele é simplesmente um serviço de tecnologia que ele captura a credencial de uma transação e empurra isso para dentro do ecossistema. Mas ele não autoriza, ele não liquida, ele não encosta no fundo em momento algum. Então, a nossa contribuição foi nesse sentido, né? De dizer, será que faz sentido a gente ter uma regulação pesada sobre esta entidade que talvez não ofereça risco para o ecossistema nessa atividade? Vamos observar, então, qual que é a diferença disso, por exemplo, para um iniciador de pagamento no ambiente de Open Bank. Aí sim ele tem uma outra funcionalidade, ele exerce uma outra atividade, aí talvez faça sentido. Mas só para deixar esse comentário que o que nós, Mastercard, colocamos na consulta pública foi exatamente no sentido disso que você está falando. Vamos observar, então, qual a característica de cada uma dessas atividades, mais do que a nomenclatura de iniciador de pagamento, mas vamos entender qual é o risco que cada um desses jogadores trazem para o ecossistema e aí, a partir de cada um desses riscos, a regulação ser aplicada no que representa esse risco para cada um deles. Acho que eu tenho aqui, via BFintech, a gente tem a mesma visão, e eu acho que foi um ponto bem positivo trazer isso para o jogo, porque essa parte de IP é algo que já estava, acho que, ultrapassado. Tá? Eu sentia isso do mercado, você poder ser só autorizado quando batia 500 milhões, às vezes, cara, você estava passando 100 milhões ano, e para o seu negócio fazer um grande diferencial você ser autorizado ou não. E em relação ao PISP é a mesma coisa, eu não vejo que ele deveria estar dentro da IP. Você acaba fechando muito novos negócios, né? Você precisa ser uma IP para conseguir fazer o PISP. Acho que isso é uma discussão para outro meetup, que acho que dá muita conversa ainda. Aqui acho que cada um quiser finalizar, quer começar, Túlio? Não, acho assim, assim, mais uma vez,
Peraí. Mais uma vez aqui, parabenizar o Banco Central, porque realmente nesse período é um período muito curto, tem uma visão de startup, né? Acho que o Brasil ele tem um histórico aí de ser uma referência mundial nessa parte bancária, né? Já tivemos bancos sendo case no mundo inteiro. Hoje o mercado chinês ele começou a dominar esse mercado aí de pagamentos, né? Influenciando a Europa, enfim. Eu vejo também a Mastercard como a possibilidade de ser um grande elo entre arranjos, tá? Inclusive para internacionalização, arranjos do Pix, arranjos diversos de moedas. Eu vejo assim uma possibilidade muito grande, porque ela tem uma infra, né? Já tem uma base de usuários ali de experiência de uso do cartão muito grande. Enfim, eu acho a BFintech aí, Marcelo, o papel seus também é um papel realmente assim, de voluntariado muito bacana. Nós também estamos à disposição em ForCrypto, a gente acredita muito nesse modelo, principalmente para a inclusão financeira. A gente quer ajudar muito públicos da classe menos favorecida. E só isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quer continuar, Felipe? Obrigado, Túlio. Obrigado, Marcelo. Obrigado de novo à BFintech, a Mariane, a você, Marcelo. Obrigado, Túlio, Brant. Eu sempre aprendo nessas discussões com vocês. E, de novo, só reforçar, acho que o centro de tudo que a gente falou aqui é colocar o consumidor, o usuário final no centro de tudo e deixar que o consumidor ele esteja empoderado ali para decidir qual que é o melhor instrumento para ser usado no momento de fazer uma transferência. A tecnologia ela traz a possibilidade disso acontecer hoje de maneiras diversas, com experiências de usuário extremamente positivas, de forma extremamente segura. A tecnologia ela é, sem sombra de dúvida, um novo paradigma para a indústria, não novo, já não é mais novo, né? Mas é um paradigma aí para a indústria de pagamento. Eu comentei isso no início, a gente está aqui na Associação Brasileira de Fintechs. A chegada dos players da área de tecnologia para o mundo de pagamentos ou para todos os serviços financeiros, ela é disruptiva, ela é um desafio para todos nós. Não tenho a menor dúvida que é um desafio também para o nosso regulador, mas eu acho que é um desafio extremamente positivo. De novo, que coloca o consumidor, o usuário final no centro de tudo, que promove competição. Então, obrigado, Marcelo, obrigado, Túlio, Brant, Mariana, todo mundo que está aí ouvindo a gente. Contem com o nosso time aqui da Mastercard sempre que vocês precisarem. Obrigado, Felipe. Bom, da minha parte aqui, agradecer mais uma vez aí o convite, a oportunidade para a gente dialogar, para a gente debater esse assunto. Acho que sempre que a gente conversa nos seus variados aspectos aqui, acho que todos nós saímos melhores aí com a carga adicional de informações, com complemento de visões. Acho que essa nossa discussão aqui foi muito rica. Agradeço aí, Marcelo, pela ótima moderação, aí, colocando sempre comentários bastante interessantes aí ao longo da nossa discussão. Agradeço também por todas as contribuições ao longo do nosso fórum, da criação de todas as regras. Acho que isso é extremamente fundamental, como eu já falei antes. Agradeço também ao Túlio, aí, que trouxe a sua visão aí de empreendedor, de fintech, que é absolutamente necessário para que o Banco Central tome as melhores decisões, né, de ouvir ali quem está efetivamente na ponta, quem está empreendendo, quem está sofrendo as dores, para que a gente possa adotar as ações necessárias ali para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Agradeço também ao Magrinho aí que a gente já discute, dialoga aí há um bom tempo e que traz sempre visões aí, considerações importantes. Eu acho bastante interessante o posicionamento que foi trazido aí de uma empresa de soluções de pagamentos e não de uma empresa relacionada a um produto específico, né? Acho que isso dá uma flexibilidade muito boa para que essa agenda evolutiva ela aconteça junto com uma permanência sustentável da empresa e sempre agregando valor naquela expertise que ela já traz de outros produtos para novos produtos. Acho que isso é extremamente interessante, então agradeço aí ao Magrinho por isso. E no mais aqui
destacar a nossa total abertura ao diálogo, né, a nossa total vontade de continuar nessa agenda evolutiva de forma participativa, tá? Com envolvimento, engajamento de todos, porque o que está sendo feito aqui, né, o PIX, não é um projeto, apesar de estar sendo liderado pelo Banco Central, de estar na agenda BC Hash, ele não é um projeto do Banco Central. Ele não é um projeto para o sistema financeiro, nem para o sistema de pagamentos. Ele é um projeto para o país, né? Ou seja, ele tem como objetivo trazer benefícios e aperfeiçoamentos e uma maior eficiência para a sociedade inteira, né? Então, acho que a participação de todos nessa construção de um projeto de país é absolutamente fundamental. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam e obrigado a vocês aqui do nosso painel pela ótima discussão que tivemos aqui hoje. Então, um grande abraço aí para todos. Obrigado, Carlos. Eu acho que o ponto fundamental é que a gente não estaria tendo essa conversa se a gente pensar 5, 8 anos atrás. A gente vê como o mercado evoluiu. Aqui a gente tem um representante de uma bandeira, representante do Banco Central e representante de fintech. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, ainda mais no Brasil, a gente trazer maior competição, mais conversa, porque no final, cara, a gente está ajudando a gente. Eu odeio ter que chegar e copiar o código de barras do boleto, mandar para o meu WhatsApp e copiar e pagar na coisa do meu banco. Então, a gente está ajudando a gente. Então, o Banco Central, a gente também tem que lembrar que ele só existe para o cidadão. Isso que eu acho que é o ponto fundamental, para a gente. Então, e eu acho também a gente como empresas privadas, a gente está ajudando pessoas, né? Então, no final, é focar na experiência do usuário. Obrigado, Túlio, que trouxe essa visão de fintech, que acho que é nosso objetivo como associação, né? A gente ajudar as fintechs. Então, até falando das fintechs que estão hoje aqui na qual depois procura a associação, cara, é uma associação que não custa nada para entrar. A gente só junta e conversa muito e tem um bom diálogo tanto com o CVM, Banco Central, a gente consegue levar nosso ponto. E lembrando que a gente que faz inovação, né? A gente que traz novas experiências de usuário. Então, acho bem importante. Obrigado, Felipe, por essa visão da Mastercard. E a gente está sempre junto aqui, ajuda muito a BFintechs. Eu acho que é uma contribuição dos dois lados, né? Eu acho que a gente está crescendo junto, como você falou. A Mastercard não é mais Mastercard, é Master. A gente está agora no nível de tecnologia, então a gente cada vez vai estar mais junto. E Banco Central, acho que eu nem tenho palavras que a gente chama. Agora eu vi o Banco Central até após o meu amigo Gustavo Cunha, está virando uma startup. Vocês estão virando uma startup. Conseguiu fazer MVP, está vindo com vários projetos, até a parte de Open Banking, né? A gente está vendo que está correndo, né? Tem um prazo bem curto. Até eu vou falar palavrão, até estou me fudendo lá no Open Banking. Então, é um prazo muito curto essa primeira fase, mas é isso. A gente precisa colocar prazos e entregar. Então, eu fico bem feliz. Obrigado, pessoal. Valeu. Legal, gente. Um abraço aí. Até mais. Até a próxima. Tchau. Marcelo, só uma coisinha, tá? Parabéns, que é seu aniversário hoje. Obrigado. Parabéns, Marcelo. Aí, cara. Obrigado, Parabéns, felicidades. Felipe, Saúde aí, cara. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, Obrigada. gente. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Grande abraço aí. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais, né?